O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não têm testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente vário nas suas expressões, não é o mesmo critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É a um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tende a amar o dever não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada um dos estágios superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Lázaro, Paris, 1863. A virtude. A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna deste nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na. Ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Eram virtuosos o digno cura de Ars e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmos. A essa virtude, assim compreendida e praticada, é que vos convido, meus filhos. A essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita é que vos concito a consagrar-vos. Afastai, porém, de vossos corações tudo o que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desatornam as mais belas qualidades. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo,
e trombeteia ele próprio suas qualidades a todos os ouvidos complacentes. A virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas torpezas e de odiosas covardias. Em princípio, o homem que se exalça, que eleva uma estátua à sua própria virtude, anula por este simples fato todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa monta que o homem que pratica o bem experimente uma satisfação tímida em seu coração. Mas desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Ó vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis como longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis nenhum neste escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, diríeis, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Os superiores e os inferiores. 9. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nem uma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem seu consentimento. Deus confere a autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando o julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até a do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz que dê aos seus subordinados, e que sobre ele recairão as faltas que estes cometam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem tem na terra uma missão, grande ou pequena. Qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, que fizeste da riqueza que nas tuas mãos devera ser um manancial a espalhar a fecundidade ao teu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste dessa autoridade? Que males evitaste? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que os fizesses escravos da tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasses e ajudasses a subir ao meu seio. O superior que se ache compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhe-as mais tarde, e que ele, então, será tratado conforme os haja tratado quando sobre eles exercia a autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem, e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosamente lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixe de dar cumprimento aos que lhe correm, porquanto sabe muito bem que não é lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as de outrem. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que, sem dúvida, os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar a seu turno o que fizera sofressem os outros. Se se vê forçado a suportar essa posição, por não encontrar outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se,
como constituindo isso uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o orienta à conduta e o induz a proceder como quereria que seus subordinados procedessem com ele caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem ele deve o seu tempo e seus esforços. Em uma palavra, solicita o sentimento do dever, oriundo da sua fé, e a certeza de que todo afastamento do caminho reto implica uma dívida que, cedo ou tarde, terá de pagar. François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlock, Paris, 1863. O homem no mundo. 10. Um sentimento de piedade deve sempre animar os corações dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germilhe em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede felizes, mas que a vossa jovialidade seja a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repeledes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporterdes todos os atos da vossa vida ao Criador que vo-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis seu pensamento a esse Criador e lhe peçais no arroubo de alma a sua proteção para que obtenhas êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Em tudo que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Não tendo de pensar senão em si mesmo, sua vida é de um egoísta. Não imagineis, todavia, que para viverdes em comunicação constante conosco, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silencieis e copreais de cinzas. Não, ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que possa ofender ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirijam. Deus é amor, e aqueles que amam santamente, Ele os abençoa. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863.